Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, Volta Redonda. Trabalho de Física, Centro de Massa. Alunos Bernarda Silva Cardoso, Jean Marcos Fernandes de Oliveira, Otávio Augusto Almeida Castro, turma 1002, grupo 4. Neste trabalho de Física falaremos sobre centro de massa, abordando os seguintes temas: como utilizar o equipamento, materiais utilizados para a confecção do equipamento. Estudaremos todos os conteúdos relevantes para o centro de massa, o que é centro de massa, fórmulas para o centro de massa. Como fizemos o equipamento? Materiais utilizados para fazer o equipamento. Primeiramente começaremos com a base. Para a realização do equipamento, utilizamos uma base simples de madeira, uma base principal do trabalho. Como você pode ver na imagem ao lado, uma base lixada de madeira, onde tem um prego, que vai ser o nosso foco principal do experimento. Em cima um toco de madeira, onde é a segunda parte desse experimento, que ajuda também na explicação do centro de massa, e a base em si. Como fizemos o equipamento? Materiais utilizados para fazer o experimento, objetos. Então agora mostraremos todos os objetos que serão utilizados para a confecção do experimento. Para o experimento, utilizamos os seguintes objetos: 16 pregos, 2 pesos de madeira, uma régua, um pedaço de madeira lixado e um estojo. É válido ressaltar que nesse estojo estará armazenado todos os outros objetos para realizar o experimento, e caso seja necessário, basta abrir o estojo e utilizar todos os objetos que estarão disponíveis dentro desse estojo. Partiremos agora para o conteúdo de centro de massa. Agora revisaremos de forma rápida o que é centro de massa e aplicaremos todas as explicações em nosso experimento. Isso quer dizer que mostraremos todas as aplicações de centro de massa ao final do vídeo, apresentando o nosso experimento e o equipamento. Também mostraremos fórmulas importantes sobre o conteúdo. Então vamos lá ver como ficou. Quando falamos de centro de massa, não é muito complicado a gente deduzir o que seria centro de massa, e também não é um conteúdo muito complicado para entender. Centro de massa, quando falamos de centro de massa, já deduzimos que é um centro onde estará armazenada toda a massa daquele objeto. Imagine o centro de massa como um ponto fixo, uma localização desse objeto que mantém ele em equilíbrio. É válido ressaltar que quando deixamos o objeto em equilíbrio, está ocorrendo claramente um acúmulo naquele centro de massa. Ou seja, através de uma fórmula muito simples, uma fórmula essa que é ponderada, vamos dizer que ela é ponderada, nós vamos tirar a localização exata onde está concentrada toda aquela massa do objeto, o que faz consequentemente ele entrar em equilíbrio. E eu vou mostrar isso em imagens para você ter um entendimento mais fácil. Então temos aqui 3 imagens bem simples sobre centro de massa. Na primeira imagem à esquerda temos um quadrado, onde seu centro de massa, o seu ponto, está ao centro, ao meio. Isso significa que é uma placa homogênea, ok? Sempre quando o enunciado dizer pra gente que é uma placa homogênea, o seu centro de massa provavelmente ou certamente estará ao centro, ao meio. Logo ao contrário, temos o caso da vassoura, onde o seu cabo é muito menor do que a parte em si da vassoura, que é pesada. Como podemos ver, a parte da direita é mais pesada do que a parte da esquerda, que é do cabo, né? A parte em si da vassoura está pesando mais. Consequentemente, esse centro de massa estará mais para a direita, para o lado que tem mais massa, entende? Como você pode ver, inclusive tem um dedo ali equilibrando a vassoura. Se eu pegasse e colocasse esse dedo mais para a direita, a vassoura perderia totalmente o equilíbrio e ela cairia, ok? Então temos aqui a terceira imagem, né, um ponto X e Y. Imagine que a gente passe uma linha reta entre o ponto P1C e como se a gente puxasse os pontos X e Y. Esse centro de massa ele acompanharia, ele seguiria de forma reta, até que chegaria a um ponto
que ele passaria direto e continuaria indo para o infinito, esse centro de massa, ok? Então vamos mostrar outras partes para você entender mais ainda sobre o que é centro de massa. Não tem outro método perfeito para o seu entendimento do que explicar utilizando o nosso sistema solar. Vamos utilizar os exemplos de centro de massa da Terra e da Lua. Então, como podemos ver, o centro de massa estará muito mais próximo da Terra do que da Lua, simplesmente porque a Terra tem mais massa do que a Lua, uma massa muito maior do que a Lua, e por isso que o centro de massa está praticamente dentro da Terra, ok? A física explica pra gente que o universo ele é como se fosse um tecido onde ele afunda, e ocorre e assim podemos explicar centro de massa utilizando o nosso sistema solar. Se eu colocasse Terra e Sol, o centro de massa estaria mais próximo do Sol, não exatamente dentro do Sol, mas na beirada do Sol, como se fosse no canto do Sol. Ok? Isso porque a massa do Sol é obviamente maior do que a da Terra, e assim podemos explicar o que é centro de massa. Agora que eu expliquei passando bem por cima sobre o que é centro de massa, não é nada mais justo do que passar para o nosso experimento. Antes eu quero mostrar um pouco da fórmula para a gente concluir essa parte da explicação de centro de massa. Temos aqui logo de cara o centro de massa de X e de Y. Geralmente nós tracionamos X como horizontal e Y como vertical. E é bem simples de calcular. Primeiro vamos ter as duas massas, vamos supor que são duas partículas, massa 1 e massa 2, ok? Vamos ter primeira posição de X, da primeira massa, e vamos ter a segunda posição, ok? Geralmente essa primeira posição é 0 e a segunda posição é 15 centímetros, depende do enunciado do exercício. E assim conseguimos calcular o centro de massa daquele exercício, onde está exatamente o ponto. Tudo bem? Isso tudo dividido sobre a massa 1 mais a massa 2. Ok? E é o mesmo caso para Y, só que de forma vertical quando tracionamos lá o nosso plano para realizar ou exemplificar o exercício. Tudo bem? Então aqui temos o nosso experimento. Como podemos ver, vários pregos apoiados sobre um prego principal e esses pregos equilibrados, exercendo novamente aquela coisa que eu disse sobre centro de massa, onde está totalmente no centro. Aqui é como se nós achássemos o ponto central exatamente onde faz com que esses pregos fiquem em equilíbrio e não desmorone todos, entende? Se eu colocasse uma massa a mais ali, o centro de massa poderia ir para a esquerda ou para a direita, dependendo do local que eu colocasse. E a força-peso iria exercer e tudo ali iria desmoronar. Ou seja, uma massa equivalente fez com que o nosso centro de massa equilibrasse e fizesse esse conjunto, todo esse conjunto equilibrado. Aqui nós temos o caso da régua, a régua em equilíbrio, ok? Exercendo novamente aquele primeiro caso lá da placa do quadrado de forma homogênea, onde fica totalmente ali em equilíbrio, né? O centro de massa dessa régua está no meio, por isso que ela consegue ficar equilibrada no centro desse toco de madeira. Agora, se eu colocasse o peso esse que está disponibilizado dentro do estojo do equipamento, e colocasse em um ponto da régua na esquerda, a régua provavelmente iria cair. Não, ela iria cair, justamente porque o centro de massa do peso iria apoiar e iria fazer com que a régua caísse, ok? Provando novamente centro de massa para nós. Trabalho de física do grupo 4.
Agradecemos por assistirem até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso experimento. Lembrando novamente, centro de massa, se colocássemos um peso em todos aqueles casos, ou adicionássemos um parafuso, ou colocássemos um peso na régua, a régua iria cair, o parafuso iria desequilibrar. E enfim, novamente obrigado, e é isso.